Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Bom dia. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá na carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, esse é um assunto sério, um assunto debatido já há muitos e muitos anos na história da igreja. O que Tiago quer nos dizer é: o que adianta você ter fé? O que adianta crer em Deus? O que adianta falar de Deus? O que adianta pregar as Escrituras? O que adiantou você se batizar nas águas? O que adianta tomar ceia todos os meses? O que adianta fazer parte de um corpo? O que adianta, meus irmãos, fazer um serviço, uma obra na igreja, se essa tua fé ela não é revertida em boas obras? Não estou falando, meus irmãos, de assistencialismo, não estou falando aqui de ajudas humanitárias, embora isso também seja até certo ponto obras, mas estou aqui falando, como Tiago também vai falar, e usa isso como um exemplo. Estou falando, por exemplo, de um irmão que está próximo de nós, está passando por uma certa dificuldade. Nós sabemos, mas nós não ajudamos. Fazemos como Tiago diz aqui no versículo 16, o irmão está passando necessidade, está passando dificuldade, e aí uma pessoa faz: Vai em paz, Deus te abençoe, estou orando por você, vai lá se aquecer e vai se fartar. Mas qual a contribuição que demos para que essa pessoa viesse a se aquecer e se fartar? Tiago, então, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos ensina a transformar essa nossa fé, esse nosso crer, essa nossa confiança no Senhor também numa fé com obras, numa fé que vai ajudar o nosso irmão ou a nossa irmã. E nos dá o exemplo de Abraão, que foi justificado não somente pela fé, mas ele também ofereceu seu filho em sacrifício ao Senhor, isso foi uma obra. Ele fala também de Raabe, a prostituta, que não só creu que de fato aquele povo era o povo de Deus, mas também, através de um ato heróico, ajudou aqueles homens a se desviarem do caminho dos seus perseguidores. Assim, meu irmão e minha irmã, repetindo as palavras de Tiago, fé sem obras é uma fé morta, inoperante, inerte. É como se o nosso corpo não tivesse um espírito e, portanto, estivesse morto. Transforme a sua fé em obras. Ajude, colabore, que você venha socorrer aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Senhor, obrigado porque a tua palavra nos ensina
Nos ensina, Senhor, a fraternidade, nos ensina o apoio, nos ensina o amor, nos ensina a auxiliar os nossos irmãos em suas limitações e necessidades. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo em Cristo Jesus todas as suas necessidades. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.